reservado para mim falar das bem-aventuranças. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala das bem-aventuranças no capítulo 5, no 7, no 8, no 9 e no 10. Ele fala no 5 dos pobres de espírito, dá uma pausa e fala do Consolador prometido e volta falando das outras bem-aventuranças. Mas por quê? Kardec queria deixar a mensagem que sem o entendimento do Espiritismo, que é a terceira revelação, foi muito bem falado por Paulo, nós não conseguiríamos entender a essência do Evangelho. Porque as mensagens estão ali, estão de forma seca, mas elas precisam daquele amor, daquele entendimento que a espiritualidade nos proporciona através das energias, da clareza do nosso espírito, que muitas vezes nós não temos como encarnados. Resumi algumas coisas, mas muito falou-se na evolução, evoluiu de Moisés para Jesus, de Jesus estamos evoluindo um pouco, mas tem aquela questão que todo mundo fala, mas as perversidades estão aumentando. Será realmente que nós estamos evoluindo moralmente ou nós estamos retrocedendo? E os espíritos respondem isso, mas não é que a maldade aumentou, é porque a nossa consciência do que é ruim, do que é errado, ela se torna maior. Logo, as cobranças são maiores. Se eu não sigo bem, se eu tenho consciência daquilo que é errado e eu não sigo bem, aí é uma condição de cada espírito. Mas nós não estamos retrocedendo, estamos evoluindo moralmente e intelectualmente. Prova disso é o próprio acesso à informação, os smartphones, os notebooks. O problema é a indiferença moral. Será que o que eu tenho hoje na minha vida, eu utilizo a favor da coletividade ou eu utilizo somente para as minhas necessidades? Será que o que eu tenho hoje eu posso usar e não estou usando? Então, o problema da humanidade seria a indiferença moral. Falar de bem-aventuranças e não falar do Sermão do Monte é não falar de bem-aventuranças, né? Os maiores ensinamentos de Jesus estão no Sermão do Monte. E por que do Sermão do Monte? Por que Jesus sobe ali no monte, lá em Cafarnaum, para falar todos aqueles 8 regramentos, né? Nós temos 8, para aquele povo. Porque ele estava vendo que os ensinamentos dele estavam deturpados. As pessoas não estavam interpretando da forma que ele queria passar. Utilizavam da forma que lhes agradasse. Levi, por exemplo, que se dizia convertido a Jesus, julgava que para seguir os ensinamentos de Jesus você tinha que ter de uma condição especial, física, financeira. Ele teve contato com 3 seguidores de Jesus, recém-convertidos, um aleijado e os outros 2 com outros tipos de dificuldade, e ele fala para esses 3 seguidores que eles não poderiam seguir Jesus porque eles não eram dignos daquilo. E aí Jesus fica incomodado com aquelas interpretações equivocadas dos seus ensinamentos e sobe ao monte. E vem falando das bem-aventuranças. E ele começa a falar de bem-aventurados os pobres de espírito. Que podemos entender por pobres de espíritos aqueles humildes e simples. A simplicidade, ela vai um pouquinho além do que a gente pode imaginar. E a humildade também. A humildade não seria eu subir aqui hoje de chinelo, numa roupa mais simples. A humildade não está no custo das coisas, e sim na forma com que utilizamos ela no nosso dia a dia. E a gente complica tudo. As coisas mais simples a gente consegue complicar. Só para vocês terem uma ideia, Chico era visitado por muitas pessoas que viajavam de longe e procuravam ele. Aí sai um casal do interior e procura Chico agoniado e fala: Chico, a gente está tentando fazer o evangelho no lar, mas as crianças não ficam. A gente já pôs de castigo, a gente já ficou bravo, a gente já falou de tudo. Começa o evangelho, eles vão para a cozinha pegar biscoito. Aí Chico ri naquela simplicidade dele. Gente, na hora do evangelho, põe o pote de biscoito na mesa. Simplifica. Simplificar é se desarmar. Não somos donos da verdade absoluta. Não é porque estamos numa condição de pai e de mãe que nós sabemos mais do que os nossos filhos. O corpo físico, ele tem uma idade que nós podemos determinar, mas o espírito, quem sabe? Eu não sei do meu. Acredito que a maioria também aqui não saiba. Bem-aventurados os aflitos,
pode então traduzir assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porquanto, após o trabalho virá o repouso. Confiar em Deus é diferente de acreditar. Acreditar, eu acredito que Deus existe, eu acredito que nós temos uma casa espírita, que nós viemos toda semana fazer os nossos trabalhos, ela está aqui, eu consigo ver isso. Confiar vai além. Confiar é você saber que se você vir aqui, você fazer os seus trabalhos, se você estudar, se na sua casa, você viver harmoniosamente, a vontade de Deus vai ser feita sobre a sua vida. Aí eu vou dar um exemplo de uma pessoa assim, bem simples, que todo mundo conhece, que prova ali em Mateus, capítulo 26, como se confia em Deus. Jesus estava se aproximando do momento da crucificação e da sua prisão. E ele já estava reflexivo e ele sentia a necessidade de ter com os seus auxiliares, né? Porque Jesus, em que pese ser um espírito de grandiosa evolução, ele tinha os seus auxiliares espirituais. Então ele necessitava se afastar para reafirmar nele aquela missão e os possíveis imprevistos. Não tinha necessidade de ser da forma como foi, mas aconteceu assim. Então ele se afasta, pede que os apóstolos fiquem vigiando e orando, que eles acabam dormindo e não conseguem vigiar também. E fala, e nas suas orações ele pede: Pai, afasta de mim esse cálice. Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele estava para ser crucificado. Ele estava para ser preso, para sofrer tudo que ele sofreu. Mas ele se entregou à vontade de Deus, porque ele confiou que tinha um propósito naquilo. E que o exemplo, que é a única forma de se educar, serviria para quem viesse depois. Para entender um pouco do que Jesus passava ali, Lucas fala no capítulo 22, 43 e 44, que naquele momento um anjo se aproxima de Jesus para reconfortá-lo, porque ele estava tão envolvido na agonia da situação e nas energias que ele suava gotas de sangue. Então a necessidade dele era de ser revigorado pelas energias positivas para que ele pudesse assim dar sequência na sua missão. E Jesus é um espírito que dispensa comentários. E aí as pessoas perguntam se Jesus era um espírito de tamanha evolução, porque ele sofria com as situações que lhe eram impostas, porque ele estava envolvido pelo corpo, pela matéria. E ainda que ele pudesse amenizar as consequências de muitas das coisas que eram impostas, muitas das provas, ele ainda tinha um corpo físico que ele tinha que manter. Então, ainda que o seu espírito tivesse uma condição diferenciada, o corpo estava sofrendo a deterioração das situações. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão não significa passividade ou apatia. É desistir da violência. Violência física e violência mental. Para entender, vamos imaginar que a gente está num mundo regenerado, que só tem pessoas mansas. E eu vou trazer um problema que acho que ninguém passa aqui: trânsito. Imagina os mansos no trânsito. Você está ali no sinal, o sinal abre, o carro do lado não vê que você vai sair e acaba tendo uma colisão. O que é que o manso faz? Ô, meu irmão, eu vi que você não viu, você está bem, esquece o problema do carro, vamos resolver isso. Mas a gente ainda não está nessa evolução e certamente a conduta seria bem outra. Mas de mansidão a gente pode entender isso, porque os bens materiais, eles vão ficar. É lógico que a gente tem que ter um cuidado, tem que ter um valor, mas que isso não ultrapasse as nossas necessidades espirituais. Porque certamente alguém que briga no trânsito e mata o outro vai voltar numa outra vida ali na família para entender e para reajustar aquilo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. O que é ser misericordioso? Não é dar bens materiais. É lógico que é importante, mas ser misericordioso é dar de si.
A espiritualidade maior é o maior exemplo. São espíritos que evoluíram. Muitos deles não necessitavam estar aqui nos auxiliando, mas eles têm com a gente um amor e um carinho que faz ter pela gente também essa misericórdia de doar os ensinamentos, de pegar na nossa mão e falar, não, vamos, vai dar certo, confia na espiritualidade, que as coisas vão se resolver, tem um propósito maior. Bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza está na forma com que vemos as coisas. Mateus capítulo 6, 22, que é um dos ensinamentos de Jesus que eu acho muito interessante, que ele fala que a candeia do corpo é o olho. Portanto, se teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Não é as coisas que acontecem na nossa frente, é como nós vemos ela. Porque aquilo que a gente vê que mais incomoda no outro é aquilo que está mais forte na nossa existência. Por que eu me irrito tanto com a impaciência do outro? É porque eu sou impaciente. Então, o que está em evidência no outro é aquilo que está bem forte na gente. As bem-aventuranças, elas não são só os ensinamentos para a vida terrena. Jesus falava além disso. Ele é o governador espiritual da Terra. Governador de mais 5 planetas aí, que é um assunto para outro dia. Ele vem aqui falar só para os encarnados? Ele não estava falando ali para, além disso, para pós-desencarne, para aqueles que estavam ali desencarnados, escutando a sua missão? Então, as bem-aventuranças, elas vão além disso. Elas falam daquilo que é essencial para o ser espiritual. Emmanuel explica que são bem-aventurados os que lutam e sofrem, que se agitam e trabalham na materialização do bem comum, porque todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor encontram realmente as portas abertas para o reino do céu. Jesus adquiriu aqueles seguidores não porque ele falava bonito, porque os seus ideais pareciam ser interessantes para quem não tinha nada. Ele adquiriu muitos seguidores porque ele vivia o que ele falava. Ele não ensinava só com palavras. Era importante os ensinamentos deles? Eram. Mas ele ensinava com uma forma como ele vivia. No Livro dos Espíritos, por exemplo, tem ele como referência. Que Kardec pergunta se tem uma referência de ser que encarnou e que pode se igualar ao que Deus quer que nós sejamos. Essa referência é Jesus. No final das bem-aventuranças, já todo mundo envolvido com os ensinamentos, entendendo que Jesus era diferente, porque ele enxergava um Pai que muitos não enxergavam, eles pedem a Jesus que ensine eles a orar. E é o momento que Jesus ensina o Pai Nosso. E ele faz aquela conexão. O Pai Nosso que estás no céu. Especificando que Deus é Pai, que todos somos irmãos, e estamos nessa grande família universal. Que somos partes integrantes de Deus e Deus é parte integrante da gente. Mahatma Gandhi fala que se perdesse todos os livros sacros da humanidade e se salvassem somente as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Se não tivesse lei nenhuma, em nenhum país, mas todo mundo seguisse certinho as bem-aventuranças, não tinha conflito, não tinha problema. Quando nós desencarnarmos, não vai ser perguntado se nós somos espíritas. Não vai perguntar para a gente qual era a questão 932 do Livro dos Espíritos. Não vai perguntar se eu li a obra completa de André Luiz. Nem quais as caridades que eu posso ter feito. A pergunta é, o que você fez? O que você construiu no seu coração? O que você fez com aquilo que você viveu? O que seu coração é hoje? Qual é a sua essência espiritual pós-desencarne? Com aquele conjunto de ideais que você viveu, no que você se transformou? Essa é a questão. Temos que viver a espiritualidade que nós pregamos. E não viver aquilo que nós achamos bonito. Vai um pouquinho além. Vai do esforço, vai da disciplina. Porque nós estamos em pleno exercício. Todos os dias nós aprendemos um pouco e amanhã podemos cometer os mesmos erros, porque é só através da disciplina que nós vamos conseguir manter
esse caminho de evolução. Bom, tentei resumir um pouquinho das bem-aventuranças, sem entrar naquele assunto chato de explicar uma por uma.